Êxodo 3, a partir do verso 1, que diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se queima. A sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus e ele do meio da sarça e disse: Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Podemos sentar? Nós conhecemos bem a história de Moisés, a história que é retratada aqui no livro de Êxodo. Existem filmes, existem novelas, existem seriados, existem desenhos animados que falam sobre a história de Moisés. Bem, e até mesmo pregações. Mas em todas essas cenas criadas, seja por filmes, novelas, desenho animado, seja por pregação, muitas vezes a ênfase que se dá ao texto é na figura de Moisés, é em quem Moisés é. Todos olham para Moisés como uma figura muito importante. Obrigado. Um grande homem, alguém que fez algo muito esplêndido. A figura de Moisés recebe todo o destaque. Mas quando nós lemos o texto, nós vemos que Moisés é um coadjuvante. Moisés não é o ator principal. Moisés está, pelo contrário, está apenas narrando os grandes feitos de Deus, os grandes atos de Deus. Deus é quem é o ator principal dessas cenas. Deus é quem é o centro dessas cenas. Tudo e todos os livros da Bíblia, eles não falam sobre Moisés, eles não falam sobre José, eles não falam sobre Davi, eles não falam sobre Paulo ou Pedro. Os livros da Bíblia, eles têm uma única mensagem. Eles falam sobre Deus e sua grandiosa redenção em Cristo Jesus. Os livros da Bíblia todos estão unidos por essa mesma temática. E mais uma vez, nós vamos encontrar isso no capítulo 3. Na semana passada, enquanto eu ministrava, eu falei que Moisés era um homem, um grande homem de Deus, mas um homem que foi chamado pela graça. Nós vimos o que Moisés fez antes de fugir para a terra de Midian, o assassinato ao qual cometeu e por que ele fugiu e como o faraó lhe perseguiu, e todas essas coisas nós vimos. O capítulo 3 de Êxodo, ele é uma transição. A história vai mudar agora, até agora. Moisés está narrando o que aconteceu antes, no passado dele. Ele narra o que aconteceu lá no tempo com José, como José foi guiado por Deus para chegar até o Egito, e como ele foi guiado por Deus para se tornar o governador, e como a família de Jacó chegou até o Egito e ficou ali no Egito, e fala como os faraós que haviam ali se levantavam contra aquele povo, e Deus
perseverava aquele povo, a ponto dos faraós colocarem tanto trabalho sobre as costas daquele povo, que eles ficaram amargurados de alma. Depois outro faraó, o mesmo faraó, levanta-se e dá ordem para as parteiras matarem as crianças que nascessem, os homens. E depois esse mesmo faraó viu que o seu plano não dá certo e manda com que os meninos sejam mortos. Todos os meninos que nascessem fossem mortos. E em todo esse quadro, Deus estava cuidando de todas as coisas. Não era Moisés o centro das atenções, era Deus. Era Deus cuidando do seu povo, era Deus perseverando o seu povo, era Deus fazendo maravilhas por seu povo. E o capítulo 3 é o exato momento da vida em que a história de Moisés começa a desenrolar-se. Nos primeiros capítulos, fala sobre ele ser lançado no rio e sobre a filha de Faraó achar ele. E depois de 40 anos passados isso, mostra ele matando um egípcio e tendo que fugir para Midian. 40 anos depois que ele está na terra de Midian, é quando acontece o capítulo 3. É quando a história vai começar a prosseguir. E a história daqui em diante, ela começa com Deus, não é com Moisés. A história de Moisés começa quando Deus aparece para ele. Até agora, a vida de Moisés não é tão interessante assim. Fora o fato de que ele foi tirado do rio miraculosamente, e enquanto todos os outros meninos tinham morrido, ele sobreviveu. Fora isso, que foi um milagre de Deus, nada da vida de Moisés era tão interessante assim, a ponto dele ser ator principal de todas as coisas. Mas aqui aparece o ator principal da história. Deus aparece para Moisés. Deus se mostra a Moisés. E agora é que a história de Moisés realmente começa. Nos versos 23 a 25 do capítulo 2 aqui de Êxodo, vai dizer assim: e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto ou de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. O que isso acontece? O que está acontecendo aqui? O povo orou. O povo começou a clamar a Deus e Deus foi atrás do libertador. Porque o capítulo 3 já é logo em sequência a essa história. O povo estava aqui clamando e na mente daquele povo nada estava acontecendo. Eles estavam clamando, mas o faraó continuava lá. Mais trabalho, mais trabalho. Eles estavam clamando, mas o faraó continuava lá. Outro serviço, mais coisa para fazer, outra cidade para edificar, outros muros para construir. E o povo disse assim: Deus não está nos ouvindo. Mas quando o povo menos imaginava que Deus estava ouvindo, Deus disse assim: eu ouvi a oração do meu povo, porque eles clamaram. Por causa da sua servidão, por causa da sua escravidão, por causa daqueles que oprimiam eles. E então, ele vai lá em Moisés. E quando o povo pensa que suas orações não estavam sendo ouvidas, Deus estava ouvindo a oração deles. E por mais que a resposta a qual Deus estava preparando para eles não fosse a resposta que eles imaginavam, Deus simplesmente aparecer e matar aquele faraó, ou então acabar com aquele trabalho todo pesado. Não, a resposta de Deus foi outra. Deus foi lá em Moisés e chamou Moisés e disse assim: vá libertar o meu povo. Às vezes essas coisas acontecem em nossa vida. Nós estamos clamando e nós estamos aguardando uma resposta de Deus imediata e diante dos nossos olhos. A gente espera que Deus faça alguma coisa na frente dos nossos olhos. E não era isso que Deus estava intentando fazer. Deus estava trazendo a resposta para aquele povo. Mas era lá do outro lado, onde os olhos dele nem conseguiam contemplar. O povo nem imaginava que esse Moisés ainda era vivo. Talvez muita gente que conheceu esse Moisés nem era vivo mais.
E Deus estava lá, do outro lado, lá na terra de Midian. Lá no meio de um rebanho, de um homem chamado Jetro. Um homem que antes era hebreu e foi criado na cultura egípcia. E agora era pastor de ovelhas. As posições desceram, né? Ele era filho da filha de Faraó. Foi criado como filho da filha de Faraó. E agora ele vai criar ovelhas. O que era para os egípcios uma abominação. Em Gênesis 46, 34 vai dizer que criar ovelhas era uma abominação para os egípcios. Os egípcios não criavam ovelhas. Aquilo era algo que eles não faziam. Mas agora está Moisés apacentando rebanhos. Um menino criado no palácio, com todos os luxos, desce a uma vida totalmente diferente da que ele tinha antes. Uma vida sem luxo, uma vida sem regalias, uma vida que não era a mesma vida de antes, mas era exatamente o lugar onde Deus queria que ele estivesse. E Deus vai lá, no verso 1 do capítulo 3. Após o povo orar e clamar, a cena muda. A cena do verso 23 ao 25 do capítulo 2 é o povo clamando e Deus lá dos céus ouvindo. No capítulo 3 a cena é Moisés no meio de um monte de ovelha. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe. Aí o verso 2. Deus aparece a Moisés. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Muita gente vai tentar explicar esse fenômeno aqui de uma forma muito natural, porque existem plantas que são oleosas, e quando elas começam a queimar, elas demoram muito porque elas são oleosas. Então, por causa do óleo, ela vai demorar muito para queimar. Mas não era algo assim. Porque se nós olharmos bem essa história, Moisés já estava ali naquele lugar há 40 anos. Se fosse algo assim normal, Moisés olharia e passaria desapercebido. Mas não era. Era algo sobrenatural, possivelmente não foi algo rápido. Simplesmente Moisés olhou uma vez e disse assim, está pegando fogo essa planta. E passou, não. Foi algo que ele viu e depois tornou a ver e depois olhou de novo e disse assim, tem alguma coisa errada. Essa planta não pega fogo, não termina de queimar nunca. Ela está da mesma forma, desde que ela começou a pegar fogo, ela ainda continua da mesma forma. Nenhum só galho ainda foi consumido pelo fogo. O que está acontecendo com essa planta? E Moisés disse no verso 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Onde é que Moisés estava? O começo do texto, verso 1 vai dizer assim, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do... Aonde? Que está aí no texto, verso 1. E levou o rebanho de Jetro, o seu sogro, para onde? 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do... Não, vocês estão lendo errado. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do... Agora. Monte de Deus é a frase seguinte, e veio ao monte de Deus, a Horebe. É a frase seguinte. A frase anterior a monte de Deus é deserto. Por que Deus diz que aquele lugar é terra santa? Moisés estava num deserto. Tanta gente passava por ali. Por que era terra santa? Nenhuma terra é santa. Não existe terra santa. Fazer peregrinação para não sei para onde ou para outro lugar, dizendo que aquele lugar tem gente que faz peregrinação para Jerusalém.
Tem crente que vai para Israel porque lá é a Terra Santa. Tem gente que vai para Juazeiro do Norte porque diz que lá é a Terra Santa. Não, não existe Terra Santa. A ideia do texto aqui é que quem santificou aquela terra por estar ali é Deus. A presença de Deus chegar em um lugar torna aquele lugar santo. E Deus diz para Moisés: Moisés, não se aproxime, o santo está aqui. E agora a distinção é muito clara. Por que Deus vai chamar Moisés? Esse é o texto em que Deus chama Moisés. E novamente nós vamos nos deparar com a ideia de que as pessoas só são chamadas para vir a andar nos caminhos do Senhor, ou chamadas para alguma coisa na casa do Senhor, pela graça. Porque Deus é santo e nós não. Está aqui Moisés, um grande homem, mas Deus diz para ele: afasta, porque eu sou santo, você não. De longe, Moisés, a gente vai conversar assim, porque eu sou diferente. Nós não somos iguais. Às vezes nós perdemos essa distinção. O Deus a quem nós chegamos aqui para adorar é um Deus santo, meus irmãos. É um Deus que não se apraz no pecado. É um Deus que, por melhor que o homem seja, ele não merece, ele não é digno nem mesmo de se aproximar do local onde a presença de Deus está. Nós vamos ser informados pelo livro de Isaías que existem serafins que voam ao redor do trono de Deus. E esses seres chamados serafins, seres angelicais e espirituais chamados serafins, eles contêm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles voam. E qual é a ideia que esse texto quer trazer? Que Deus é tão santo, que os serafins, que nunca pecaram, não são dignos nem mesmo de olhar para Ele, mesmo um ser sem pecado. Não é digno de olhar para Deus, pela santidade de Deus. Eles cobrem os pés, porque eles voam ao redor do trono de Deus, e o trono onde Deus está assentado é tão santo, que eles não ousam nem mesmo pisar onde está o trono de Deus. Porque até mesmo aqueles pés dos serafins que nunca pecaram, não são dignos de tocar aquele local. Imagine eu, você, homens pecadores. E é por isso que Deus repreende a Moisés. E quando vê que Moisés está se aproximando de Deus, diz assim: para, Moisés, um pouquinho para trás. Nós não somos iguais. Eu sou um Deus santo, você é um homem pecador. E ele diz algo, aqui nessa versão vai dizer tira os sapatos, mas tem versões que dizem assim, tira as sandálias dos teus pés. Isso aqui era parte de um costume daquela região. Nenhum homem adentrava um sacerdote, da imagem que fosse, com as suas sandálias, com os pés calçados, porque era um meio pelo qual ele poderia sujar aquele templo. Ele tinha que tirar suas sandálias, ele tinha que lavar os seus pés, para que ao entrar naquele lugar, nem mesmo uma sujeira chegasse perto daquele lugar. E dessa forma Deus está mostrando a ele o nível de santidade, assim: eu não quero nem mesmo que você suje o local aqui onde eu estou, nem mesmo isso, nem uma sujeira eu quero onde eu estou, porque eu sou santo. A santidade de Deus diz respeito à pureza de Deus, nenhuma sujeira adentra a santidade de Deus, nada, nada. Deus é puro, limpo, santo. E até mesmo esse grande homem de Deus chamado Moisés não era digno de pisar próximo à terra onde esse Deus estava. Então, o verso 6, Deus começa a revelar-se para Moisés. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Deus termina de falar, tira as sandálias dos teus pés, e depois ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés reconhece quem está ali. A ideia de dizer que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é que ele é o Deus da promessa. Moisés sabia que o povo hebreu estava debaixo de uma promessa, a promessa de que um dia eles sairiam dali.
Tudo o que está escrito em Gênesis, todas as promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó foram escritas por Moisés. Moisés sabia de todas as promessas de Deus. E agora, Deus aparece para ele assim: sou eu, aquele que fez a promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó. E Moisés cobre o rosto, porque teme olhar para aquela sarça que ardia, quem estava por ali era Deus. Por que ele teme olhar? Porque ele sabe que o Deus que fez as promessas a Abraão, Isaque e Jacó é o Deus Todo-Poderoso. Se nós lembrarmos da história de Abraão, de Isaque e Jacó, nós saberemos por que ele é o Deus Todo-Poderoso em quem Moisés teme olhar para ele. Quem era Abraão? Idólatra e filho de um idólatra, numa terra perdida, no meio de Ur dos Caldeus. E Deus fez de Abraão uma grande nação. Quem era? Isaque. Era um filho único de um homem e uma mulher estéril. Mas sabe o que aconteceu com aquela mulher estéril? Ela deu à luz. E sabe, Isaque também casou com uma mulher estéril. Sabe o que aconteceu? Essa mulher não teve um filho, ela teve 2 filhos. Ela engravidou de gêmeos. Moisés sabia agora quem é que ele estava falando. Diz assim: esse Deus é todo poderoso. Esse Deus que faz as promessas e cumpre as promessas, e cumpre extraordinariamente as promessas, é o Deus que eu estou diante dele. Nem mesmo os meus olhos devem olhar a ele. E temeu e encobriu o seu rosto. Esse mesmo Deus está sendo falado aqui. É o Deus a quem nós servimos. E é o Deus que nos visita em nossos cultos. E é o Deus que nós dizemos estar presente aqui quando nos reunimos para adorar. É o Deus que faz estéril dar à luz. É o Deus que faz homens caídos na ruína do pecado tornar-se homens de Deus, amigos de Deus. A nossa esperança, meus irmãos, não deve estar no grande Moisés, mas no grande Deus. E quando eu cheguei aqui, pouco tempo depois, estava organizando o som, eu recebi a notícia que também me entristeceu. A irmã disse que estava triste e eu também entristeci-me, mas eu sabia do que eu iria pregar esta noite. Eu não estou falando sobre um Deus que não pode lhe socorrer nas suas aflições, mas num Deus que já fez até mesmo gente estéril dar à luz, que pegou o homem pecador e na sarjeta e totalmente destruído e mudou completamente a história de vida desses homens. Moisés não era ninguém, Abraão não era ninguém, Isaque não era ninguém, Jacó não era ninguém, nenhum desses homens da Bíblia era ninguém e vieram a ser homens de Deus. Irmãos, creiam no Senhor. O Deus em quem nós cremos é o Deus que opera milagres e maravilhas, é o Deus Todo-Poderoso, diante de quem todos os homens reverenciam, diante de quem está escrito na Bíblia, lá em Filipenses, que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar ao nome dEle, ao grandioso nome dEle. É esse Deus que aqui viemos buscar e adorar. É o Deus que pode transformar qualquer história, mudar qualquer cenário, ouvir qualquer oração, resgatar qualquer pessoa. O Deus a quem nós estamos aqui servindo esta noite. O Deus a quem viemos aqui buscar essa noite. Não é história de carochinha. Ele é um Deus que agiu neste mundo e a sua ação está registrada aqui. Bem? E após esse episódio de falar sobre ser o Deus da aliança, Abraão, Isaque e Jacó, verso 7, ele vai dizer o motivo de ter aparecido ali, o motivo da vinda dele, o motivo da conversa dele com Moisés. Até agora, ele só repreendeu Moisés e se apresentou. Ele disse: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar é terra santa, e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Qual é o motivo que Deus apareceu? Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu, que está nu, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. A palavra conhecia aqui,
A versão Almeida Revista e Corrigida acertou pericialmente nessa tradução. O tradutor disse que pericialmente colocou essa palavra aqui, porque conheci é uma intimidade muito próxima. É algo muito próximo, é algo mais ou menos relacional. Sabe, quando algum amigo diz que conhece o outro, mas sabe quando o marido diz que conhece? Diz assim, eu conheço fulana, rapaz. Um amigo diz, eu conheço fulana, gente boa. Mas quando o marido dela diz assim, eu conheço fulana, eu sei quem é. Agora quando o pai ou a mãe diz assim, eu conheço meu filho. É diferente o nível de conhecimento. Quando Deus diz assim, eu conheci as suas dores, é porque Ele estava dizendo assim, eles não estavam sofrendo sozinhos, eu estava lá. Eu vi cada vez que um egípcio chicoteou um deles, eu vi cada vez que um egípcio torturou um deles, eu vi cada vez que um egípcio disse alguma palavra ofensiva contra um deles. Deus não olha a nossa dor de longe. Deus não vê as nossas lágrimas. Assentado em seu trono, o nosso Deus é um Deus que está conosco nos altos e baixos de nossa vida, na alegria e também na tristeza. Aqueles votos que geralmente as pessoas fazem no casamento, de estar com o outro na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Às vezes no casamento a gente não consegue cumprir isso, mas o nosso Deus, Ele está conosco nesses momentos. Alegria, tristeza, saúde, doença, alto, baixo, bom, ruim. Ele é o Deus que está conosco. E ele diz o motivo, porque chegou lá e disse assim, Moisés, eu estou vendo o sofrimento dele. Eu conheço o sofrimento do meu povo, Moisés. Eu sei o que é que está acontecendo lá no Egito. Moisés não sabia, 40 anos já, que Moisés não estava lá, lá junto com o povo do Egito, lá no Egito, ele não sabia o que estava acontecendo. E Deus dá a conhecer a ele o que está acontecendo. Verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Há uma terra boa e larga. Há uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. Isso aqui também está escrito lá em Gênesis 15, verso 13 a 21, quando Deus faz essa promessa a Abraão. Abraão, a tua descendência será peregrina em terra estranha, eles serão escravizados e servirão, mas em 400 anos eu virei e os retirarei de lá, e os levarei à terra do Eveu, do Eteu, do Jebuseu, do Ferezeu, de todo esse povo. Deus havia dito essa promessa a Abraão, e agora Deus chega até Moisés e diz assim, Moisés, chegou o dia, chegou o momento exato, Moisés, de eu cumprir aquela promessa que eu fiz lá atrás a Abraão. Sabe que eu prometi que esse povo iria sair? Bem, chegou a hora. E Moisés, eu acho que, olha, assim, amém, né, Deus? Glória a Deus, vai tirar o povo lá do Egito. Aí, verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Agora é que tem um problema. Porque quando Deus diz que vai fazer, tudo bem, mas quando Deus diz assim, Moisés, é você que eu vou usar para que isso aconteça. Aí a coisa fica mais estreita. É bom dar glória a Deus quando a prova é do outro, né? Amém, o Senhor vai tirar, vai fazer uma obra sobrenatural naquele lugar. Glória a Deus. Mas assim, Moisés, vai ser você que vai lá. Moisés treme todo, a gente vai perceber isso no verso 11, quando ele diz assim, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés dá um ré, até agora Moisés está calado, Deus só falando de bênção, e Moisés calado. Quando Deus diz assim, Moisés, vai ser você que vai lá tirar, ele diz, mas eu, Senhor, como assim? Eu sou ninguém, quem sou eu para ir lá falar com o Faraó, para ir lá falar com aquela gente, Senhor, não me coloca numa prova dessa não. Bem, o verso 9 vai dizer assim agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. É quando Moisés vai ter todas as informações de tudo que está acontecendo lá, do outro lado. Enquanto ele está 40 anos
lá em Midian, sem saber de nada de seus pais, de sua família ou de alguma coisa. Deus traz para ele o plano dele, as promessas dele e o meio pelo qual ele vai fazer com que aquele povo saia dali, daquele Egito. Parece que Moisés não fica muito contente, mas essa parte nós iremos ver em outro momento. Até aqui a palavra do Senhor nós já podemos ver. Quem é o ator principal desta cena? É Deus o tempo todo, é Deus quem fez as promessas, é Deus que é o Todo-Poderoso, é Deus que é o Santo, é Deus quem disse que ouviu a oração daquele povo, é Deus quem está fazendo todas as coisas. Moisés agora vai ser o servo pelo qual Deus vai construir a grande história do seu povo. A nossa história não é uma história em que nós somos grandiosos, mas em que o nosso grande Deus está em nossa vida. Nunca se viu antes e depois nunca se verá Deus esse como o nosso Deus. Deus que trabalha em favor daqueles que nele... Bendito seja o nosso Deus. Eis esse texto cumprindo-se perfeitamente. Nós nunca vimos antes um Deus que está assim tão preocupado com aqueles que estão adorando a Ele. E nunca veremos depois um Deus que está o tempo todo trabalhando. Lá atrás Ele prometeu, agora Ele está cumprindo. E Ele faz todo o plano e o povo ora e Ele vai buscar Moisés. O tempo todo vocês vão perceber no livro de Êxodo. Deus trabalhando para aqueles que neles confiam ou trabalhando para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus a quem nós servimos. Vamos finalizar trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, esse texto nos instrui em que Deus e seu plano redentor é o centro de todas as histórias da Bíblia. A Bíblia não é sobre o grandioso Moisés, a Bíblia não é sobre José, a Bíblia não é sobre Paulo, Pedro, a Bíblia é sobre Deus, o nosso grandioso Deus, o Deus a quem nós servimos, e isso para que fique claro, em quem devemos confiar, em quem devemos crer, a quem devemos adorar. Nós viemos aqui por causa desse Deus. Tanto a Bíblia quanto nós, pregadores, temos essa responsabilidade de sempre apontarmos para Ele, de forma tal que a igreja nunca olhe para nós como alguma coisa. Não, eu não quero que você me veja como um grande pregador, eu não quero que você me veja como um grande líder, eu não quero que você me veja como nada. Veja Deus e isso é suficiente. Quando eu pregar, eu quero que vocês entendam sobre Deus, eu quero que vocês glorifiquem Deus, exaltem Deus, e isso é suficiente. Isso satisfará a minha alma, porque essa é a vocação de todo pregador, anunciar Deus e a sua gloriosa redenção em seu Filho Jesus Cristo, que a nós é aplicada pelo poder do Espírito Santo. Esse texto também nos exorta, além de nos instruir. Ele nos mostra que Deus é soberano em todas as coisas. Percebem? O plano é como Ele quis. Ele que elaborou o plano. Ninguém foi lá dizer assim, Deus faz assim. Ele disse, não, o plano já está feito, vai ser assim. Ninguém dá um pitaco, coloca isso ou tira isso. O plano é como Ele quer. A promessa é feita a quem Ele quer. Estava lá Abrão, um homem idólatra, filho de um escultor de imagens. Sabe quem foi que Deus escolheu? Ele. Podia ser qualquer outra pessoa na terra. Quem que Deus quis escolher? Ele. Quem é que foi lá dizer a Deus? Não, Deus escolhe outro. Deus, eu quero Ele. Deus é soberano sobre todas as coisas. Outra coisa, Ele usa quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer. Está aqui Moisés. Nós acabamos de sair de um relato em que Moisés assassinou uma pessoa. E agora o relato seguinte é o quê? Deus chamando Moisés. Deus usa quem Ele. Deus é soberano. Nós estamos vivendo em uma geração em que as pessoas estão o tempo todo com a sede de cargo. Ah, eu vou ser pastor. Ah, eu vou ser isso. Ah, eu vou ser aquilo. Meus irmãos, não coloquem a carroça nas frentes dos bois, não. Quem escolhe é Deus. Quem chama é Deus. Não entre no ministério porque você quer. Entre no ministério com a certeza de quem lhe chamou. Quem chama para fazer a obra é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas.
Outra coisa que esse texto também nos exorta é que Deus é santo e todos aqueles que Ele chama devem andar nesta mesma trilha. Não pense que faz a obra de Deus de qualquer jeito, não. Moisés, nesse momento, era alguém importantíssimo para Deus, mas Deus não mudou para agradar Moisés, não. Não, Moisésinho, rapaz, bichinho. É ele que vai me ajudar lá a tirar o povo do Egito. Então vamos dar um passe livre para Moisés. Moisés pode ser de qualquer jeitinho, não. Quando Moisés vai se aproximando, Deus diz logo a ele: eu sou santo. Quiser se aproximar de mim é em santidade. Tira a sandália dos pés, se ajeita, conserta a vida. Se quer andar comigo, muda a vida, se conserta. Se quer fazer a obra, conserta aí. Não é de qualquer jeito. Quer se aproximar de mim, quer fazer as coisas em minha casa, conserta. Tira as sandálias dos teus pés. Tira tudo aquilo que pode manchar o nome de Deus, manchar a santidade de Deus, trazer desonra a Deus. Tira. Exclui a vida. Muda de vida. Deus não vai mudar. Deus é santo. Ele não vai dar um passe livre para você. Ah, não, eu vou ser de Deus e também vou andar aqui juntinho com o pecado. Não vai. Não vai. Esse texto também traz grande consolação para a nossa alma. Ao nos dizer que Deus ouve a oração de seu povo e responde. O povo estava lá no Egito clamando: Deus, faz alguma coisa. Esse faraó não para de oprimir a gente. Esse faraó não para de apertar a gente contra a parede. É só de edifício, é só coisa ruim. O que é que estava acontecendo? Enquanto o povo estava clamando de um lado, Deus estava indo buscar Moisés lá do outro lado, sem o povo saber. Meus irmãos, não pensem que vocês estão clamando sem resposta. Toda oração tem uma resposta de Deus, seja a que a gente quer ou não. Deus responde às orações. Está aqui Deus respondendo às orações daquele povo. Foi como o povo queria? Não, o povo estava imaginando qualquer outra coisa. Mas estava Deus lá na terra de Midian chamando Moisés. Lá no meio de um deserto, entre as montanhas do Horebe, estava Deus chamando Moisés. Por mais que nós pensemos que Deus não está fazendo nada, Ele está. O nosso Deus trabalha ao nosso favor. Isso deve trazer grande consolação ao nosso coração. Saia daqui, meus irmãos, com esse consolo. Deus ouve você. E por mais que não pareça, Ele continua trabalhando ao nosso favor. E aqueles que hoje não estão ainda no caminho do Senhor, esse texto nos chama a fazer parte desse povo que está sob os cuidados de Deus. Não existe outro povo tão abençoado na terra. Qual é o homem ou a mulher que recebe tantas bênçãos de Deus, senão os homens e as mulheres desse povo? Eu estou chamando você, querido irmão, a vir fazer parte do povo que está sob os cuidados de Deus. A vir fazer parte do povo que Deus está cuidando deles. Do povo que Deus está trabalhando por eles. Esta noite, vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e eterno, está aqui diante do Senhor o teu povo. O Senhor nunca teve dois povos. Aquele mesmo povo que o Senhor tirou lá do Egito. Esse mesmo povo que o Senhor chamou Moisés neste texto para guiar. É o povo que hoje está aqui. Não há um povo de Deus lá atrás e um povo de Deus hoje. Não, nós somos o mesmo povo, Senhor. E da mesma forma que o Senhor agiu poderosamente em favor daquele povo antes. Eu oro, Pai. Eis o teu povo, com as suas dificuldades, com as suas opressões, com as suas dores, com os seus lamentos, que clamam ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração e envia o nosso libertador Jesus Cristo, que nos libertou de uma opressão muito maior do que a opressão de Faraó. Ele nos livrou da opressão de Satanás, nos livrou da condenação do inferno. Sim, Jesus Cristo é o nosso libertador final, é o nosso libertador que nos tirará dessa terra de ruína e nos levará à glória dos céus. Pai, envie-nos logo o teu libertador a nos retirar da
aqui, Pai. Que cesse toda dor, que cesse toda lágrima, que cesse todo choro. Pai, em nome de Jesus, ouve a oração do teu povo. E que o Senhor mesmo, por meio de Jesus Cristo, visite teu povo e liberte ele de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento, de tudo aquilo que turba o coração deles, de tudo aquilo que entristece o coração do teu povo, e os leve-os a se alegrar e glorificar ao Senhor para todo sempre. Essa é a nossa oração, Pai. Leva o teu povo para casa em paz, e que a graça do nosso Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com a igreja hoje e para todo sempre. E esse povo de Deus diz...